Então fala você ligado aqui no canal, eu sou o Eduardo Ferrari e trago notícias importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição. Aqui embaixo tem o botão vermelho escrito inscreva-se. Para você que ainda não é inscrito aqui no canal, deixa essa moral aí, reforça a tua inscrição. Tem muita gente assistindo os vídeos aqui e acaba esquecendo de se inscrever. Então reforça aí a tua inscrição, reforça aí também o teu like, habilite o sino de notificações para todos os vídeos, copie o link do vídeo aqui, compartilhe em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook. Diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal Vasco Connection. É sempre muito importante e também de graça a tua inscrição. Gente, muitos assuntos importantes demais dentro do Vasco. Sobe o like aí, vamos alcançar os vascaínos. Sobe o like aí e reforça a tua inscrição aqui embaixo mais uma vez. Vamos compartilhar esse vídeo aqui. Ontem, a juíza pediu explicações para a 777 sobre o leilão que transferiu a venda da Vasco da Gama SAF para a EQEP. Né? Já a primeira situação grave. Né? Olha só, apoiamos a venda da SAF porque o Vasco precisava virar SAF, porque o Vasco tem uma dívida bilionária. A torcida do Vasco não é boba. A torcida apoiou e apoia o Vasco SAF, porque o Vasco não tem condições. O Vasco é um clube combalido financeiramente, separando os assuntos aqui. Agora, o problema é a empresa que comprou. Para quem as pessoas que venderam o Vasco, o futebol do Vasco, para 777. Uma empresa falida financeiramente, que me enganou, te enganou, enganou a torcida do Vasco. Aí não podemos protestar contra isso aqui. Como é que é isso, então? Isso é revoltante, pô. Então, que a 777, uma empresa americana, venha se explicar. Para mim não tem mais explicação. O Vasco tem que vender, procurar logo um novo parceiro e vender, sim, o seu futebol. O Vasco é um clube, repetindo aqui, combalido financeiramente falando, e o Vasco precisa correr com isso. Demais. Porque precisamos e queremos um Vasco forte, campeão, competitivo. Precisamos desse Vasco de volta. Tá? Você concorda comigo? Sobe o like aí, reforça aqui embaixo a tua inscrição. Tem muita gente, só uma pontuação, tem muita gente esquecendo de confirmar a inscrição aqui embaixo e comentando, pô, Eduardo, não estou recebendo aqui os conteúdos, os vídeos aqui do canal. É só você reforçar aqui embaixo a tua inscrição, é de graça, e o teu like também, tá certo? Então, essa situação envolvendo a 777, ela é grave demais, tá? Repetindo aqui, gente, apoiamos a Vasco SAF, apoiamos o Vasco SAF, porque o Vasco não tem dinheiro, o Vasco não tem condições, né, de seguir com o associativo, infelizmente, não dá certo. No nosso caso, é um clube gigante, uma marca incrível, mas infelizmente o associativo não funciona. Então, a nossa única solução é a SAF. E surgiu ontem, mais uma vez, a informação envolvendo Vasco e Crefisa, essa situação envolvendo Vasco e Crefisa e tudo mais, José Lamar, que é o dono da Crefisa, Leila Pereira e tudo mais. Eu apurei essa informação ontem e não é verdade, tá, gente? Não tem nada, o Vasco não retomou nenhum tipo de negociação com a Crefisa, nem com a Leila Pereira, isso não procede. Então, quem passou a informação foi uma canelada aí, tá? Foi uma cavada, não sei, não tem nada, eu tô afirmando para vocês aqui, eu apurei ontem, tô entregando em primeira mão para vocês aqui. Então, Vasco e Crefisa, não tem nada, o Vasco não retomou nenhum tipo de negociação com a Crefisa, tá? Só passando essa informação aqui para você ficar ligado, para você ficar atento, tá? Ah, teve a reunião com o Marinakis? Sim, teve reunião com o Marinakis, que foi o único aí que realmente demonstrou mais interesse na compra da SAF do Vasco, o bilionário grego. O assunto é cansativo, mas aconteceu, tá? E é a verdade dos fatos que eu estou passando para vocês aqui. Não vou ficar aqui passando plano informação. Recebo as informações que eu, Eduardo Ferrari, recebo, eu repasso para vocês, tá? E também apuro com pessoas sérias. Gente, vamos lá. Vamos falar sobre reforços, porque ontem surgiram mais alguns nomes, tá? Um deles, né, saiu que o Vasco teria buscado informações sobre o zagueiro Augustin Rogel, né, do Internacional. Olha, bom zagueiro, tá? Assisti lance de jogador, mas também um zagueiro mais conhecido, né, esse aqui. Mas a informação de momento é que o Vasco só buscou informações sobre o zagueiro. Não que o Vasco abriu, ou teria... o Vasco abriu algum tipo de negociação com o Augustinho, Eduardo. Não, nada disso, tá? Não tem nada disso. Não é essa a informação, é que o Vasco buscou informações sobre o zagueiro. Outro que também o Vasco
ou teria negociações adiantadas, e vamos aguardar aí a cena dos próximos capítulos, é com o volante Thiago Mendes, ex-São Paulo, de 33 anos, joga no Catar. Olha, esse aqui é excelente volante, hein? Grande jogador. Se o Vasco conseguir essas contratações aqui, um zagueiro, né? O Vasco já teria contratado 2 jogadores, né? Um atacante e um jogador de meio campo. Se o Vasco conseguir essas contratações com urgência, tá? Com urgência, o Vasco vai dar aquele carimbo certo, sabe? Aquela carimbada, porque Thiago Mendes, na minha opinião, é um excelente jogador, um excelente meio-campo, um excelente volante. É aquele volante meia, né? Consegue fazer muito bem a transição. Então o Vasco atrás de mais um jogador de meio-campo, mais um volante. Vamos aguardar. A informação diz aqui que o Vasco tem negociações adiantadas. Eu não consegui apurar essa informação ontem, mas vamos dar créditos aqui à informação. Outra informação importante, essa aqui quem trouxe foi o Emerson Rocha, meu amigo do canal Atenção Vascaínos, é sobre a renovação do goleiro Léo Jardim. Está muito bem encaminhada. Que excelente notícia, hein? Que excelente notícia. Aqui acaba uma novela importante, né? Porque o goleiro Léo Jardim é goleiro de seleção, vai ser convocado para a seleção brasileira, um grande goleiro, pertence ao nosso Vasco e tem renovação automática assim no seu contrato. E o Vasco teria aí acertado então a renovação de contrato com o goleiro Léo Jardim até 2028, tá certo? Então, né, com aquela cláusula de extensão até 2024, renovação automática e tudo mais, tá? Sobre Felipe Coutinho. A princípio, né, o Aston Villa não quer liberar Coutinho para o Vasco. O contrato do Coutinho vai até segunda-feira só, tá, gente? Segunda-feira agora, na próxima segunda-feira, não tem mais contrato entre Coutinho e Vasco. Olha só, isso é grave demais. Isso é grave demais. Mas, segundo Leonardo Baran, deixa eu dar os créditos aqui mais uma vez, Coutinho vai seguir no Vasco, tá? O Vasco quer, Coutinho quer, e eu também acredito nisso. Eu acredito que o Vasco vai conseguir um desfecho positivo, né, para a permanência do Coutinho, pelo menos até ao final do ano, né? Vamos aguardar. O Aston Villa pagou milhões, né, no passe do Felipe Coutinho. É jogador que pertence ao clube, né? Então, assim, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. É uma situação que nem a situação envolvendo o Jair, né, e Vasco. Gente, o Vasco precisa definir a situação do Jair, do Puma Rodrigues. São contratos que podem se encerrar a qualquer momento. Jogadores comprados pelo Vasco, né? Comprados pelo Vasco. Jair, Puma Rodrigues. Ah, Eduardo, mas não tem mais. Gente, a gente precisa entender. Olha, o Capasso saiu de graça. O Juan Esforza pode sair de graça. Pumita pode sair de graça. Gente, eu tô falando aqui de mais de 100 milhões de reais em compra. Dinheiro que saiu. Como é que você compra e dá de graça pros outros? Dá, jogador, toma, comprei, mas eu tô... O Vasco tá podendo fazer isso? Eu tô entendendo. Então o Vasco precisa agir com urgência em cima dessas renovações de contrato, né? Então, vamos aguardar esse tipo de situação que eu acho aqui muito grave e também importante dentro do nosso clube. Outras informações importantes, o Vasco tem reforços caseiros, tá? O David treinou normalmente ontem, podemos ver nas lentes ali da Vasco TV, que o David treinou normalmente com toda a equipe, né? O que para mim já é muito bom, porque o David é um grande jogador. Grande jogador que eu digo é aquele jogador esforçado, de muita força física. Um jogador importante que o técnico Fernando Diniz, eu tenho certeza que vai aproveitá-lo da melhor maneira possível, porque o David não é um jogador qualquer, na minha opinião. Um jogador que pode ajudar o nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama. Assim como o Guilherme Estrela também. Numa intensidade menor, né? O Estrela treinou, mas é um jogador de meio campo, é um jogador que eu considero um grande camisa 10 e essa é só minha modesta opinião sobre o Guilherme Estrela, que eu acho um grande jogador e acho que vai ajudar o Vasco. E é cria da nossa base. Então nós temos também, além dos reforços vindo de fora, os reforços caseiros. E só para fechar o vídeo aqui, tá? Antes de passar a última informação, quero falar da campanha aqui do canal, continuar fazendo mais campanhas aqui, tá? Para você que gosta do canal, que apoia o canal, gente, eu vou começar a retomar as transmissões dos jogos do Vasco aqui no canal Vasco Connection e eu preciso fazer investimentos. Só que nesse momento, o canal e o Eduardo Ferrari está no recomeço, sem patrocínio por enquanto, tá certo? Então, eu estou fazendo uma campanha através do Pix aqui do canal, tá certo? Vou sortear a camisa do Vasco semana que vem, reforçando o que eu falei no vídeo de ontem aqui, e brindes aqui, tá?
E a campanha é através desse Pix que está passando na tela aqui para você, torcedor, para você, torcedora, para as meninas, sorteio de camisa feminina, para os meninos aí, camisas masculinas, e além dos ingressos aí também para dias de jogos do Vasco, tá certo, gente? O Pix é meu e-mail, é eduvasco199798@gmail.com. Tá passando aqui embaixo na tela para você, não importa o valor, tá? Todo valor é sempre muito bem-vindo aqui para a caixinha, literalmente, do canal. É para Eduardo Ferrari trabalhar com o canal Vasco Connection. Valeu, gente? Então, é isso. Então, eu estou passando para vocês aqui, né? E, assim, peço até desculpas, porque é uma campanha mesmo, então eu tenho que fazer todos os dias, né? E conto, claro, com a ajuda de todos vocês, caso vocês possam também ajudar. E Eduardo, como é que você vai agradecer? Colocando nos grupos de WhatsApp aqui do canal, enfim, doando, fazendo doações de camisas do canal e sorteios de camisas do Vasco, brindes e tudo mais. É o que eu, Eduardo Ferrari, posso fazer para retribuir o carinho e o amor de vocês com o Eduardo Ferrari e, é claro, com o canal Vasco Connection aqui. Após essa parada, vamos transmitir, vamos cobrir, fazer as coberturas e tudo mais. Então, realmente, eu preciso, de vez em quando, fazer algumas campanhas importantes para vocês, junto com vocês aqui do canal, que acompanham o canal, que gostam do canal, né? Temos mais de 2 milhões, né, de visualizações por mês aí, então é um trabalho importante e que não pode parar de forma nenhuma, tá? Então, repetindo aqui, o Pix do canal é isso que está passando aqui embaixo, repetindo, eduvasco 199798@gmail.com. Não tem nenhum grande empresário por trás aqui do canal investindo no canal não, tá, Eduardo? Gente, é Eduardo Ferrari, ponto. Então, tudo aqui parte do Eduardo Ferrari. Tem que esperar cartão de crédito, não sei o quê, tem que ficar me virando aqui, mas não reclamo de trabalhar não, eu trabalho e ponto, tá certo? Então é isso. Para finalizar, o Vasco deve anunciar nos próximos dias os seus 2 primeiros reforços. Então fica atento aí, fica ligado, porque isso vai acontecer, tá certo? Mas é isso, gente. Um beijo no coração de todos vocês. Eu sou Eduardo Ferrari, aqui do Rio de Janeiro. Que Deus possa abençoar a vida de todos vocês. Saudações vascaínas.